Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Schoenberger, sou cozinheiro, né? Hoje eu trabalho como chefe de cozinha. Tenho uma paixão pela gastronomia, né? Que surgiu durante a minha vida profissional. Eu comecei a cozinhar por hobby e essa paixão tomou conta e me trouxe para dentro da cozinha profissional. Tá? Eu quero mostrar para vocês esse amor na forma de uma receita simples, tradicional, mas muito saborosa, tá certo? Nós vamos fazer hoje um polpettone recheado e uma massa fresca. Então, pessoal, para a gente começar a nossa receita, vamos separar lá 100 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de semolina, 3 ovos. Isso nós vamos usar para fazer a nossa massa fresca. Para fazer o nosso polpettone, nós vamos usar 500 gramas de carne moída. Não precisa ser uma carne de primeira, tá? Daquela sem gordura. Pode ser uma carne moída de qualidade, mas ela é até bom que ela tenha uma gordurinha. Se você tiver condição de achar um lugar para comprar carne suína moída, também 500 gramas. Senão você compra linguiça, que é o tradicional, e você usa também 500 gramas de linguiça. Vamos usar também para o recheio um queijo que você escolha. Eu escolhi o queijo colonial e requeijão cremoso, tá bom? Para o tempero disso tudo nós vamos usar alho, cebola, sal e pimenta. E vamos usar também ovo, farinha de trigo e farinha de rosca para empanar o nosso polpettone. Vamos botar a mão na massa? Vamos começar aqui, ó. Para fazer a nossa massinha fresca, a nossa pasta. Vamos colocar 100 gramas. Essa é uma receita pequena. Se você vai fazer para mais gente, você dobra a receita, triplica, mas a proporção é sempre essa, tá? Meio a meio de farinha e semolina. Então foi 100 gramas de cada uma aqui. E aqui é o segredinho, o ovo, tá? Eu separei 3 ovos, porque nós vamos usar um ovo inteiro. Você pode juntar ele aqui. Mais um ovo inteiro. E o terceiro ovo nós vamos usar só a gema dele, tá? Então você precisa dar aquela separadinha aqui na gema. E tá aqui o ovo, a farinha, as farinhas, e você pode misturar devagarinho. Eu não sei quantas receitas e tipos de massa você viu fazer, mas a massa que eu faço e a que eu gosto, que fica um resultado mais... Ela é uma massa bem seca aqui fazendo, tá? Ela não vai ficar aquela massa molinha, homogênea, que dá para moldar muito. Ela fica uma massa bem seca, quebradiça, mas você vai ver que daí o resultado final dela vai ser bem interessante. Então a gente pode começar a dar uma apertadinha. A massa tem um segredo, para a gente poder trabalhar com ela depois, você precisa deixar ela descansar um pouco. Que é nessa descansada da massa que ela vai trabalhar o glúten da farinha e vai deixar ela mais... Ó, tá vendo que ela é meio seca aqui, ó? Ela não tá bem homogênea. Mas você vai ver que você coloca ela ali para descansar na geladeira. E quando você for passar ela no cilindro, ela vai ficar no ponto ideal. Agora nós vamos enrolar essa massa aqui, pôr num plástico e colocar na geladeira, tá? Como a gente está na televisão, a gente dá aquele trucaço agora. E eu vou dizer para vocês que eu já tenho uma enroladinha no plástico aqui, prontinha. A gente vai trabalhar com ela daqui a pouquinho. Então a gente rala esse queijinho colonial aqui, ou um mussarela, o queijo que você prefere, provolone, fica bom. É pra gente fazer o nosso recheio. A gente pode dar uma temperada nele aqui. Um pouquinho de pimenta. E o requeijão para dar uma... Deixa o recheio pronto aqui já. Misturando bem o queijo com o requeijão, um pouquinho de pimenta, ó, a gente vai ter um recheio mais fácil para a gente trabalhar. Ele vai ser mais moldável, né? Se você faz só com o queijo ralado, na hora de colocar dentro do coisa, fica caindo. Você vê que vai facilitar. Para fazer o recheio, nós vamos misturar a nossa carne moída e com a massa da linguiça. Então a gente vai abrir aqui, tirar a pele e misturar as duas. Vou falar um pouco para vocês do nosso trabalho. A gente atende aí jantares em residências, né? Faz o personal chef, fazemos cardápios aí que você precise para mexer às vezes no seu restaurante, no seu pub, bar, né? A consultoria.
mas o que a gente gosta mesmo, se diverte, é cozinhar. Esse e outros pratos e outros eventos você pode procurar a gente para a gente fazer para você. Aí você se diverte com os convidados e nós trabalhamos aí. Vou misturando aqui. Estamos na cozinha aí há quase 13 anos, fazendo jantares, trabalhando nos restaurantes. E agora estamos em Joinville para atender o público joinvilense. Ó, nós vamos fazer o polpettone aqui misturando. O segredinho vem agora na hora de temperar ele, tá? Uma polpeta, para não ficar aquela, como se faz uma almôndega, uma polpeta, para não ficar parecendo uma bolinha de tênis de dura, que você joga e pinga, ela fica borrachuda, a gente põe um pouco de pão na massa. Mas é para pôr um pouco de pão, né? Senão você vai igual aqueles bolinhos que você vai comer, bolinho de carne, que só tem pão. Então, e para não ficar pedaços de pão quando você está mordendo, não conseguir dissolver ele direito, a gente vai bater o pão no liquidificador com os temperos. Aí depois a gente mistura aqui. Esse pão ajuda que a tua massa fique mais fofa, airada, maciazinha e saborosa. Mas cuidado com a quantidade. Então, eu vou dizer, ó, aqui a gente está com 1 quilo de coisa. Eu vou usar 2 fatias de pão fatiado. O pão que você tem em casa, o pão que você tem adormecido lá, tá bom? Você vai adicionar aqui no recheio, na mistura do tempero, que ele vai trazer leveza e deixar a tua massa de carne mais fofinha, tá bom? Vamos preparar o tempero. Nós vamos usar aqui uma cebola, nós vamos colocar 2 dentinhos de alho. Então, rapidinho que a gente esmaga aqui. Tá na mão aí, ó. Um pouquinho de salsinha, um punhadinho. E agora a gente vai pôr aqui um ovo, que vai ajudar a dar uma liga na nossa mistura toda aqui. E ó, que eu falei do pão, é o que vai ajudar a deixar a nossa mistura toda fofinha. Vamos levar isso aqui tudo para bater, fazer o tempero da massa do nosso polpettone. Nossa mistura tá pronta, bate, ó, tenha paciência lá, põe para bater, não força muito o teu liquidificador. Se ele não tá batendo, desliga, vem com uma espátulazinha, uma colher, mexe e tenta de novo. Quando ele começar a bater, vai que vai. Pode pôr um pouquinho de água ou um pouquinho de leite, se você quiser, para ajudar, mas pouquinho, senão fica muito líquida a mistura e daí não dá a liga que a gente quer. Tá prontinho, ó, vamos misturando aqui e a gente vai conversando aí. Pessoal, eu comecei a cozinhar por hobby, que eu falo, porque eu cozinhava para amigos. E um período em que eu trabalhava com a minha área, a minha profissão, eu resolvia, por acaso, estudar gastronomia mais a fundo, mas sem nenhuma pretensão. Aí, quando eu terminei o curso, tem aquela onda dos estágios para fazer, eu comecei a trabalhar num restaurante em Curitiba, chamado Quintana, que era uma proposta nova para a cidade, de um buffet um pouco mais elaborado. E o restaurante é um sucesso até hoje lá. E depois do Quintana eu tive a oportunidade de trabalhar num à la carte com um chefe que estava fazendo uma consultoria em Curitiba. E depois ficou muito famoso, que é o Eric Jacan. Já era muito famoso na época dentro do meio da gastronomia. Hoje ele é popular, né? Mas eu tive a oportunidade de aprender muito com esses 2 primeiros trabalhos que eu tive, né? Com a Gabriela, no Quintana, e com o Jacan depois no Celavi. Conhecer mais outros chefes, né? Todos foram muito importantes na formação, mas trabalhei aí com comida francesa, com bastante tempo comida italiana, né? Bastante tempo fui me especializar muito no trabalho com a carne, né? Com o restaurante que eu trabalho, e a gente acabou gostando muito e especializando nisso. Mas a vida não é feita só de churrasco, minha vida na gastronomia vem muito mais da cozinha clássica francesa, italiana, do que do trabalho com as carnes. E eu vou dizer para você que essa coisa da comida tradicional, que remete muito à infância, e aquela comida da casa que o italiano e o francês têm, e isso é trazido para dentro do restaurante de uma forma mais elaborada, isso me apaixona na gastronomia.
Isso também dá para se fazer muito com a nossa gastronomia brasileira, né? Trazer aquela coisa da nossa casa, da nossa infância, para dentro do restaurante, para dentro de um evento com glamour, com apresentação, com cortes diferentes. Olha lá, a nossa massinha está misturada. Nós vamos pôr agora sal. O sal, você põe 2% do peso do que você tem de proteína. Se eu estou com 1 quilo de massa aqui, você vai entrar aí com uns 15, 20 gramas de sal. Então fica aí entre 1,5% e 2%, aí você não erra, tá bom? Massa do polpettone pronta. Massa do macarrão já está descansando, já está pronta aqui, né? Descansando. Começa sempre assim, por essa ordem. O que tem que descansar é feito primeiro, tá bom? Agora vamos fazer o polpettone e vamos rechear ele. Olha só. Faz as bolinhas antes e depois a gente vai recheá-los. Colocou a bolinha, ó, você dá uma achatadinha assim nela para ela compactar um pouquinho, senão fica aquela polpeta que depois abre, estoura, tá bom? Ó, faz um vulcãozinho, aí a gente vem com o nosso recheio. Tá vendo que o requeijão faz ele virar uma massinha, ó? Daí você vai fácil, imagina isso aqui esfarelando todo. Vem com a bolinha, põe aqui no meio, seja generoso no recheio, sempre é generoso, tá? Isso aqui depois, gente, que tiver pronto, você vai ver só. E daí você vem devagarinho, porque você não pode romper nenhuma parede dele, né? Ó, vai fechando, por ela aqui. O período que eu tava mais vontade de aprender a cozinhar, pirado, querendo fazer curso de gastronomia e estudar, fui fazer uma viagem com um amigo. A gente foi, na época da Copa do Mundo da Alemanha, a gente foi para a Alemanha. E lá eu conheci a casa que a gente ficava, ela era do tio dele, uma família que eu tenho contato até hoje, gosto muito deles, mas o irmão dele era chefe de cozinha. Durante os dias ociosos, ia no restaurante dele. Ele estava começando um restaurante num hotel que ele comprou e estava começando a montar. E ele é daqueles chefes que a gente vê na televisão, nos filmes, assim, europeu, que não deixa chegar, não deixa ver o segredo dele. Mas se a gente não apresentava nenhum perigo para ele, ele deixava a gente conhecer a cozinha dele, ajudar. Lá foi a primeira vez que eu vi uma cozinha profissional funcionando e eu não tinha ideia do que era aquilo. Quando eu voltei para o Brasil, daí definitivamente eu não queria mais trabalhar com a minha profissão. Não foi nem um pouco difícil mudar a chave de dizer que eu queria mesmo era virar cozinheiro. Eu tive outros amigos e parceiros que me deram a oportunidade de conhecer cozinhas bem estruturadas, cozinhas como as que a gente vê nos filmes aí, ou conhece dos programas, né? Então eu tive o prazer de acompanhar o trabalho do chefe Ivo Lopes. Através dele eu tive o prazer de conhecer outros chefes renomados também lá em São Paulo. A própria experiência de conhecer e trabalhar com o Jacan me deu a oportunidade de conhecer outros grandes nomes da gastronomia no país, conhecer o trabalho deles. A gente acaba que se mistura nos eventos, fazendo, né? Com o Ivo eu tive a oportunidade de fazer eventos com a turma toda do Masterchef, da edição que ele participou, conhecer os próprios chefes do programa, né? E fazer evento com eles lá em São Paulo. Tudo isso, assim como tudo na vida, o que a gente vai acumulando de repertório, de história, a gente vai fazendo a nossa. Então, eu sou muito grato à cozinha, ao trabalho na gastronomia, pelas amizades que me trouxe. Estou chegando agora em Joinville e estou conhecendo também cozinheiros incríveis aqui, fazendo contato. A gente acaba que, quando vai chegando, começa, opa, de repente uma pessoa diferente está te seguindo, você entra em contato e vamos trocando ideia. Então, estamos terminando aqui, aí nós vamos preparar a coisa para empanar eles e daí poder finalizá-los. E nós vamos abrir a nossa massa também. Gente, agora a gente vai dar aquela empanadinha no nosso polpettone. Então nós vamos usar a farinha de trigo, né, farinha de rosca, e o ovo aqui, ó, a gente peguei 2 ovos, pus um pouquinho de água e bati ele aqui, ó. Eu vou pôr um pouquinho de sal aqui nesse ovo e um pouquinho de pimenta. A sequência é trigo, ovo, farinha de rosca, tá? Então você vem com ele aqui, ó. Só que faz assim, para não fazer muita bagunça, você faz primeiro no trigo todos eles. Ó, o trigo, bate, tira o excesso. Ó, agora põe no ovo. A mão que vai no ovo não vai na farinha. Você solta aqui, passa aqui. Ó, com cuidado para você não desmanchar a sua polpetta. Antes de fritar ele,
põe na geladeira, deixa ele dar uma geladinha, que você vai ter um resultado melhor ali na hora de fritar, tá bom? Vou dar uma geralzinha aqui e vamos mexer com a nossa massa, abrir ela e a gente finaliza tudo junto, os elementos do nosso prato. Pessoal, tá aqui a nossa massa, ela já descansou, veja, ó, que ela tava bem, parecia uma farofona, né, sem muita... Ó, só de descansar ela já pega... Ela já dá uma uniformidade aqui por causa do glúten que trabalha esse tempo descansando. Pelo menos 30 minutinhos na geladeira, tá? Você deixa ela descansar, ela já consegue esse efeito, tá? Você vai tirar pedaços dela, dar uma achatada na mão mesmo aqui. Eu tenho o cilindrinho, então eu vou passar no cilindro. Você pode abrir com o rolo na mão mesmo, não precisa cortar o uniforme, tá? Para fazer aquele macarrão mais rústico, mais papardelli, você pode cortar umas tiras grossas, tá? Fica também super gostoso. A massa, só de ser fresca, que a gente quer é o sabor dela, tá? Então você vai passar o cilindro aqui. Quando você está amassando a massa, já trabalha ela, vai dando para ela a textura que você quer. Não tem o cilindrinho, não tem importância. Deixa a tua massa pegar um pouco de temperatura, porque ela sai da geladeira muito firme, né? Mais durinha. Aí você vem com o rolo normal aqui, ó, joga uma farinhazinha em cima e vai abrindo ela no rolo, tá bom? Ó, tá na espessura aqui que já dá para cortar. Corta os excessos. Esses excessos não joga fora não, você dobra e faz de novo, tá bom? Se for no cilindro é a mesma coisa. As pontinhas que você às vezes vai cortando, ela vai ficando meio torta, você acerta ela na faca e as bordinhas você pode assar. Ó, vai abrindo. Aí aqui, ó, para cortar, você faz aqui, ó. Soltou bem ela. Você pode fazer assim, ó, de fora para dentro. Bem. Dobrou aqui. Aí você vem, eu quero mais na espessura, você vem cortando na espessura que você quer. Tenta cortar sempre igualzinho por causa do tempo de cozimento, tá? Então tem que cozinhar junto, ela precisa estar na mesma espessura. Aí, ó, como você dobrou daquele jeitinho, você desdobra e ele já tá... dá pra você pôr um varalzinho ou colocar na... O pessoal faz assim, né? Põe na faca aqui pra poder fazer aquela foto bonita da massa. Então ela desenrola aqui, tá certo? Ó, você pode pôr ela num pedaço de madeira, alguma coisa, para esticar ela, deixar ela dar uma descansadinha lá, tá bom? Então você pode fazer a massa desse jeito aqui, né? Pode esticar lá na mesa e jogar uma farinhazinha para ela não grudar. O que importa é você fazer o seu macarrãozinho. Você faz aquele ninhozinho assim, joga uma farinhazinha em cima para ele não grudar. Vamos ver aqui a do cilindro. Cortando a nossa massa. Feito! Massa tá prontinha. Vou deixar ela aqui, ó. A gente vai esquentar uma aguinha ali, dar uma geral aqui de novo e vamos para finalizar o polpettone e a massa. Gente, aqui o cuidado, tá? O óleo não pode estar muito quente, senão isso vai ter uma fritura muito rápida na parte de fora e dentro você vai ter um polpettone cru. Então você põe ele devagarinho, cuidado para não espirrar, né? Sempre com a segurança. Já dando uma controladinha, você vê que tá muito rápido, abaixa um pouco o fogo. Como a massa cozinha rapidinho, a gente vai botar ela ali para poder finalizar o prato junto. Massinha na água. E já vamos preparar para finalizar. Como a ideia é não matar muito o gosto, nem da massa, nem do polpettone, a gente vai puxar ela só na manteiguinha com um pouquinho de folhinha de manjericão fresco. Eu trouxe aqui, ó, só pra gente finalizar e sentir bem o sabor dos dois preparos, que foi o que a gente pensou pra hoje, tá bom? Já vamos escorrer ela ali, e daí a gente vai puxar ela aqui na própria panela que você fez, já joga com a manteiga e a folhinha de manjericão e o sal.
aqui já está pronto também. Desliguei aqui o polpettone. Vou tirar eles aqui. O escorredor já está preparado aqui. Joga a massa lá, ó. Escorreu, você já volta com ela aqui para a própria panela. Que nós vamos jogar aqui uma manteiguinha. Vai misturar ela na massa. Vou jogar aqui agora umas folhinhas de manjericão. Vamos montar o pratinho juntos. Estamos aqui com os dois pratinhos, com polpettone. Tem mais uma massinha aqui. Vamos abrir ele para ver como é que tá. Para vocês, ó. Recheio cremoso, ele bem cozidinho, tá bom? Então vamos ver como é que ficou o nosso polpettone recheado. Olha o recheio querendo ir embora. Volta. Olha aqui. Eu gostei, eu espero que vocês tenham gostado. A todos os nossos amigos joinvilenses possam fazer, provar, se arrisquem, tá? Qualquer coisa, me procure, tiramos a sua dúvida e se quiser me chame que eu vou lá fazer para você. Meu telefone é 41 98891 1793, tá bom? Alexandre Schweinberger, chama de Alexandre, chama de Xandão, como você preferir. É só procurar e conversar, a gente faz o evento da melhor forma que você precisar, tá bom? Um abraço, um beijo e curtam o nosso polpettone e a nossa massa fresca.